Amados, eu tô começando hoje uma série temática nova chamada Quem Somos. Nós terminamos a série temática Raízes Profundas e hoje estamos aqui falando sobre quem somos. Quem somos? Identidade, queridos, impacta diretamente na nossa vida. O que eu trouxe há poucos minutos, um jovem que não sabe quem é. Aliás, ontem, enquanto a Anne estava voando de Brasília para cá, e me permita aqui, a comunidade não investe só na estrutura, aqui no Start, mas, por exemplo, ontem trouxemos a Anne, passagem aérea, ofertamos na vida dela, investimos nas pessoas, para as pessoas crescerem aqui entre nós. O voo atrasou, quando a Anne estava vindo, eu acabei aqui, fiquei por uns 40 minutos aqui, e eu falei com a galera que estava aqui sobre comunicação. Acabei dando um mini curso de comunicação aqui, sem saber que eu ia fazer isso. E a primeira coisa que eu disse é: imagina que alguém te dá a oportunidade na sua universidade, na sua escola, de você falar com o público. E te chama lá, olha, o fulano vai falar. Aí você entra assim, ó. Olhando pro chão. Aí você... Nessa hora você já enfraqueceu sua comunicação. Você está dizendo assim: eu não sei se esse povo gosta de mim, eu não sei se eles gostam do que eu vou falar. Na verdade, o que está precisando fortalecer? Você saber quem você é, daquilo que você é capaz. Agora imagina se você entra assim: olha, quero chamar lá que essa pessoa vai falar agora com todos nós. Você entra assim: mudou a postura. Quem está olhando está dizendo assim: estou curioso para ouvir o que essa pessoa vai dizer. Qual é a mensagem que você está passando? Eu não estou esperando as pessoas gostarem de mim para eu saber quem eu sou. Eu já sei quem eu sou. Identidade impacta casamento. Imagine uma mulher que ela gosta de crescer e ela espera do seu marido que ele fale com ela as coisas que ela precisa melhorar, porque ela entende isso como uma mensagem positiva. Ela fala: meu marido me ama, ele fala das coisas que eu preciso melhorar, olha que legal. Mas imagina que o esposo pensa completamente diferente. Ele ainda é uma pessoa insegura, ele não tem muita clareza na sua identidade, e ele entende que alguma crítica, alguma atitude para ele é a mesma coisa que rejeição. Se ela diz para ele algo que ele precisa melhorar, ele vai encarar isso como uma crítica e como um ataque à sua pessoa, porque ele não está interpretando aquilo. No fundo, ele ainda tem uma identidade muito gelatinosa, onde alguma coisa que diga sobre a atitude dele, ele entende como um ataque à pessoa dele. Identidade impacta muito a nossa vida. Impacta a nossa vida com Deus. Quando a gente já sabe quem a gente é em Cristo, irmãos, nossa vida muda completamente. Entendemos que esse é um assunto muito importante, e vamos atacar esse assunto nesses próximos domingos. E eu tenho certeza que Deus vai aperfeiçoar esta obra na sua vida. Olha para a pessoa do seu lado e diga assim: Deus te deu uma identidade. Se eu pudesse resumir a mensagem numa frase só, seria essa: sua nova e verdadeira identidade é encontrada apenas no corpo de Cristo. Você vai entender por quê, me acompanhe. Paulo, quando escreve à igreja de Roma, ele diz assim: portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: primeiro, você tem que se apresentar a Deus com o seu corpo. Senhor, aqui está a minha vida, meu corpo, o meu ser. Eu me entrego a Ti para viver a Tua vontade. Tem gente que pensa assim: ah, Deus está interessado só no meu espírito, meu corpo está esbagaçado mesmo. Não, é o corpo. O corpo é morada do Espírito Santo. Apresente-se como um sacrifício, que não é um sacrifício que morre, é um sacrifício vivo. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo.
E aí ele vai dizendo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Paulo sabe que identidade é formada por imitação. Nós aprendemos a falar o idioma português, da língua portuguesa, por imitação. Não é assim? Mamãe quer ensinar o filho a falar mamãe em primeiro lugar, o papai quer ensinar a falar papai. Aí fica aquela disputa, papai, não, é papai primeiro. E a criança daqui a pouco ela vai imitando a boca. Ai, falou mamãe. Mas ele não sabe ainda o que é mamãe. Ele não está identificando que você é aquela pessoa que ele está se referindo. Mas ele te imitou. Tem filho que não pode fazer dois, né? Vai ser engenheiro esse moleque. Então, é imitação. A gente vai imitando. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E Paulo está dizendo que imitar o comportamento deste mundo é assumir a identidade deste mundo. Então ele ataca fortemente esta primeira causa. Irmãos, se apresentem a Deus e não imitem o comportamento deste mundo. Vocês têm uma nova identidade. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você se apresenta e não imita o comportamento deste mundo, o que vai acontecer é que naturalmente vocês vão deixar que Deus transforme vocês, o jeito de pensar. Vocês vão experimentar a vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Às vezes por força do hábito nós dizemos assim, que a vontade de Deus seja feita na sua vida, que Deus abençoe. A gente faz isso por força do hábito, porque a gente ama as pessoas e não tem nada errado. Mas às vezes eu confesso, é força do hábito mesmo. Porque para experimentar a boa vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, só vai experimentar quem está sendo transformado pelo Senhor e vivendo essa identidade nova. Eu disse alguns domingos que algumas orações eu nem peço mais para Deus. Eu entendi que tem coisas que eu não preciso pedir, vai ser natural, vai ser consequência das minhas atitudes. Porque se eu não as tenho, não adianta pedir. Paulo diz, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Ele está falando com a igreja de Roma, né? Deveriam se sentir melhores do que o restante do mundo. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Nós somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Amados, eu quero dar um testemunho para você. Eu me descobri no corpo de Cristo. Com 20 anos de idade, eu cresci na igreja, mas com 20 anos, meu pai, ele teve uma atitude na vida dele que ele me empurrou para eu abraçar um desafio. E ter abraçado aquele desafio me fez despertar um dom que eu não sabia que eu tinha. E a partir daquele momento que eu comecei a despertar aquele dom de acompanhar pessoas, de aprender a ouvir pessoas, de lidar com as incompreensões das pessoas, de ensinar pessoas, eu comecei a descobrir mais do que sobre as pessoas, eu comecei a descobrir sobre mim. Eu comecei a descobrir os problemas que eu tinha. Eu comecei a descobrir as fraquezas que eu tinha. Eu comecei a descobrir as coisas que eu sabia fazer, as que eu não sabia fazer, e comecei a aperfeiçoar. Na verdade, essa identidade que foi ficando clara para mim, é ela que vai permanecer. Mas eu descobri ela onde? No corpo de Cristo. Tem coisas que eu não fui chamado para fazer, eu não preciso ocupar o teclado. O Rafa ocupa. Olha que sonzinho bom aqui. Faz um sonzinho bom aí. Não me peça para ir lá. Você ia chorar de tristeza. Eu não fui chamado ali, mas eu fui chamado aqui. E eu pertenço a você, e nós nos pertencemos uns aos outros. Você imagina eu estivesse falando aqui, minha mão começasse assim, ó. Ei, o que está acontecendo, irmão? Quero ir embora. Não, mas eu estou pregando aqui. Irmão, o que está acontecendo? Eu estou com problema com o pé. Não quero mais ficar perto desse pé.
Mas, irmão, eu preciso de você. O cabeça precisa da mão, precisa do pé. Quando eu não quero estar perto do pé, eu estou arrumando um problema por cabeça. A mão tem a função dela. Com uma mão estou segurando, com a outra eu seguro o passador de slides. O pé está coberto pelo calçado, ninguém vê o pé. Tem membro do corpo de Cristo que ninguém vê o trabalho dele, só Deus vê, mas o que ele está fazendo é muito importante. É muito importante. A nossa verdadeira identidade, a identidade que vai permanecer, na verdade ela é encontrada apenas no corpo de Cristo. Eu vou te explicar um pouquinho. Quem é você? É aqui. Todos nós, é intrínseco da natureza humana, a necessidade de saber quem é, qual a minha origem, que lugar pertenço. Filhos adotados em algum momento da sua vida, nem todos, mas alguns às vezes têm a curiosidade de saber sua história. E na verdade todos nós gostamos de saber quem foram os nossos avós. Apenas que a maioria das pessoas não teve a cultura de guardar esses registros, mas somos resultado de uma migração muito forte na primeira metade, e até mesmo na segunda metade do século passado. Então, muito documento se perdeu. Muitos dos nossos avós, bisavós chegaram aqui, mudou, perdeu o nome, registro, aquela coisa toda. Mas todos nós temos necessidade de saber qual é a nossa origem, de onde vemos, quem somos. Todos nós temos, porque na verdade isso forma a nossa identidade. E a que lugar eu pertenço? Um brasileiro que está do outro lado do mundo, quando ele vê uma bandeira do Brasil, quando ele vê outro brasileiro, ele fica feliz da vida. A coisa que ele mais viu na vida foi brasileiro, mas ele fica feliz porque ele se identifica num lugar diferente. Pessoas que sofreram as mesmas crises, enfrentaram as mesmas doenças, elas se aglutinam, elas se juntam. Por quê? Porque elas se identificam. É mais do que uma causa. Elas estão dizendo assim: eu preciso de um lugar para pertencer, e eu me identifico com você, com a sua dor, porque eu sinto a mesma dor e nós nos entendemos. Isso é da natureza humana. O problema é quando a gente não sabe qual é o lugar que Deus preparou para nós. O problema é quando a gente não sabe qual é a origem, qual é a identidade que Deus nos deu. Nós nos associamos a pessoas erradas e estamos em lugares errados, construindo a nossa identidade de forma errada. Se você atravessar a Dutra e for lá no Marrei agora, pode ter certeza, se você pudesse conversar com essas pessoas que estão presas lá, eu tive a oportunidade de estar ali algumas vezes, e uma delas com todos eles ali soltos, centenas. Se você conversar com alguns deles, você já vai descobrir, eles estão ali porque eles se identificaram, eles criaram uma identidade com quem eles não tinham que criar. Identidade. Tem gente que prefere se prender a um rótulo ruim, pois assim mesmo ainda acha melhor do que não saber quem é. Tem gente que prefere, deram um apelido para a pessoa. Qual é o seu apelido? Monstruoso. Cara, mas ninguém nasce um dia e sonha em ter um apelido desse. Qual é o seu sonho? Ter um apelido de monstruoso? Feio? Mas a pessoa fala assim: mas eu prefiro levar um apelido desse, pelo menos eu sei quem eu sou. A pior coisa é não saber quem eu sou. Eu prefiro ficar com uma identidade errada, mas que eu tenho, do que não saber quem eu sou. A pior crise de um ser humano é não saber quem é. Ele vai se envolver com pessoas erradas, ele vai se envolver em relacionamentos românticos errados, porque tudo, na verdade, ele não precisa de mais prazer sexual. Ele precisa de uma identidade. Ele precisa se validar. Ele precisa dizer: eu sei quem eu sou. Só que ele tenta saber quem ele é na profissão, nos relacionamentos, e não na palavra. Mas eu quero dizer uma boa notícia para você: Deus tem uma identidade para você. Ele tem. Como que eu faço? Como que isso se aplica na minha vida? Mediante os papéis que eu tenho, as experiências que eu tenho. Tem gente que é presa aos seus fracassos. Tem gente que a identidade dela, se você fala dela, ela vai falar de algum fracasso que ela teve na vida. A vida dela orbita ao redor desse fracasso, desse problema. Ela não consegue se desprender disso. Às vezes ela até conta isso como uma coisa... Olha, mas parece que a vida dela é monotemática. A vida dela não se solta
dessa traição que ela sofreu, dessa traição que ela cometeu, deste problema que ela enfrentou. A identidade que ela abraçou para a vida dela. Agora eu quero dar essa notícia: existe a identidade oferecida pela vida, mas existe a identidade encontrada em Cristo Jesus. Como isso se aplica? A palavra de Deus declara quem somos. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Olha o que Jesus disse em João 10:30: eu e o Pai somos um. O próprio Filho de Deus, meus irmãos, a identidade de Cristo, ela está profundamente associada ao relacionamento com o Pai. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não encontrar na palavra e não for cheio do Espírito Santo para fazer dos seus relacionamentos saudáveis, profundos, onde não há ofensa, onde você realmente olha as pessoas com o olhar de Deus, a sua identidade sempre vai ser uma identidade confusa. Porque nossa identidade não é uma coisa que se resume a nós. Eu me vejo assim, acabou. Não, eu me vejo pelo olhar do outro. Eu tento me entender também através do outro. Se eu acho que as pessoas não me aceitam, o pior sentimento do ser humano é o sentimento de rejeição. E quando eu crio historinhas na minha cabeça, se toda hora eu sou perseguido pelo sentimento de que eu sou rejeitado, de que as pessoas não me entendem, de que as pessoas não me aplaudem, de que as pessoas acham isso de mim, essa é minha marca, colocar esse apelido na minha vida, eu vou ter um problema sério de identidade. O próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, como isso se aplica? Deixa eu dar a lição que Paulo nos dá. Deixa eu mostrar a direção que Paulo nos dá. Romanos 6, capítulo 6 ao 23. Sabemos que a nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo aqui. Quantos nasceram entre 1980 e o ano de 2005? Levanta a mão. Se eu dissesse para vocês que todo mundo que nasceu nesse período de tempo não tem mais jeito para você. Quem não nasceu nesse período de tempo? Levanta a mão. Está feliz, né? Quem nasceu entre 80 e 2005? Cadê você? Se houvesse um decreto e dissesse assim: todo mundo que nasceu dentro desse período não tem mais solução para a sua vida. Qual que seria a solução? A solução seria você dizer: se não tem mais jeito, a única coisa que poderia me salvar é eu não fazer mais parte dessa geração. E para não fazer mais parte da geração, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que morrer para essa. Então eu morro. E agora teria que acontecer uma coisa que só um milagre. Eu nasci em 2006, mas eu não consigo dar vida a mim mesmo. Só Deus poderia me fazer nascer, me dar uma nova vida. A Bíblia diz que o problema não foi para quem nasceu de 1980 a 2005. A Bíblia diz que toda a humanidade pecou contra Deus. Todos pecaram e perderam a glória de Deus. Mas a palavra de Deus diz que o caminho é nascer de novo. Você morre para esta geração e nasce para uma geração que Deus está levantando. Eu entendo hoje porque que Paulo disse que aplaudir a palavra do Senhor. Aqui. Considerem-se mortos para o poder do pecado. Veja bem, amados, esse é o ponto alto da mensagem. Quando Cristo estava lá naquele Calvário, naquele lugar chamado Gólgota, pendurado naquela madeira, Jesus não estava só morrendo de braços abertos como exemplo para o mundo. Não era só isso. Isso muita gente fez também.
O que Jesus estava fazendo ali como filho de Deus, ele estava atraindo todo o poder do pecado, ele estava destruindo no corpo dele todo o poder do pecado. Paulo entendeu isso, por isso ele diz: considere-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Quero dizer uma coisa para você: quando o pecado vem, batendo na sua porta, lembrando você dos erros, lembrando você dos fracassos, lembrando da sua identidade, lembrando que você foi um profissional mal sucedido, lembrando que você é uma pessoa que as pessoas não reconhecem, lembrando que você fracassou aqui e ali, quando ele estava batendo a sua porta lá, lembrando dos seus erros, você tem que dizer para ele: eu já morri, morto não paga mais dívida, eu estou morto para o pecado e vivo para Deus. Essa é a minha nova identidade. Essa é a minha nova identidade em Cristo. Vai cobrar outro pecado, a mim você não cobra mais. Estou morto para você. Eu morro para mim mesmo. Eu não posso confundir os papéis que eu tenho nessa vida, as profissões que eu ocupei nessa vida com minha identidade. Os papéis vão ficar por aqui. As profissões que você teve, elas mudam. Tem gente que fez engenharia aos 50 quer fazer gastronomia. E qual é o problema? Não tem problema nenhum. Só estou dizendo que essas coisas são efêmeras. Elas ficam por aqui mesmo. Elas podem mudar. Mas uma coisa que não vai mudar é a identidade que você tem em Cristo. Porque você é filho hoje, você vai ser filho por toda a eternidade. Isso ninguém pode roubar de você. Por isso, Paulo nos ensina a viver no dia a dia, não deixando mais que o pecado reine sobre o nosso corpo. Não vamos ceder mais. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entregue-se inteiramente a Deus. Pois vocês estavam mortos no pecado e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo. O pecado não é mais o seu Senhor. Diga para o seu irmão: o pecado não é mais o seu Senhor. Vocês não vivem mais sob a lei, mas sob a graça de Deus. Uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte. Podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado, se tornaram escravos de Deus. Quando ele fala de escravo, está dizendo assim: sabe aquele escravo que foi lá e pagou? O escravo que apanhava, que sofria, ele só podia ir lá e pagar. Ele falou assim: ó, eu quero comprar ele, eu estou comprando. Quanto que é o preço? Não importa o preço, estou pagando. Aí ele pega aquela pessoa que estava ali escravizada, ele leva até um lugar e fala assim: agora eu comprei você está livre, pode ir embora. Mas aquele homem que foi livre, ele fala assim: não, se você foi capaz de dar sua vida por mim, se eu ficar livre sozinho, eu vou ser pego novamente. Eu quero ficar do seu lado, porque eu sei que com você eu vou ser bem tratado. Nós nos tornamos escravos de Jesus nesse sentido. Filhos amados de Deus, fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a vida nova que você tem. Quem somos então? Somos membros diferentes do mesmo corpo. Todos pertencemos uns aos outros. A verdadeira e profunda identidade só é encontrada em Cristo e no seu corpo, a igreja. Se eu fosse entrevistado numa empresa, se eu estivesse participando do processo de seleção e a pessoa perguntasse: e aí, Fernando, quem você é? É lógico que se eu respondesse, ela não vai entender, mas eu gostaria de responder: eu sou filho eternamente amado por Deus. É o que eu sou. Só isso. Tudo isso, pela graça dele, eu sou. Ei família. Agora, tem fator que pode excluir você da graça. O quê? Cuidem um dos outros, diz o texto de Hebreus, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura.
que causa perturbação, contaminando muitos. Então aqui é a graça de Deus, ó. Eu estou aqui debaixo da graça. Ai, Senhor, obrigado por essa graça, aleluia. Ah lá, o mundo me tacando pedra. Tô aqui, ó. Ai, que bom, aqui eu descanso, aqui eu durmo. Oh, aleluia. Aqui eu trabalho, segunda, terça, quarta, quinta. Aqui eu vou para a cela, aqui eu participo. A graça protege, olha que bênção, hein? Ali o mundo não me entendeu, mas eu estou vivendo aqui protegido. Agora, quando eu deixo uma raiz de amargura no meu coração, eu começo a me excluir e me torno vulnerável. Eu saio debaixo da graça de Deus por causa de raiz de amargura. E por que isso é tão forte? Porque ataca relacionamento. Quando ataca relacionamento, ataca identidade. Entendeu? Quando vem raiz de amargura, ela vai bater na sua porta. Quem é? É a raiz de amargura. Vim só lembrar que aquela pessoa te ofendeu, ela disse isso, um monte de coisa para você. Ah, é? Avisa a raiz de amargura que eu estou morto para o pecado e estou vivo para Deus. E ela não vai entrar no meu coração. E eu não vou me excluir da graça de Deus. Pelo contrário, o batismo e a ceia evidenciam que eu estou. Eles são sinais. Quando eu estou tomando a ceia como vamos tomar agora, eu estou dizendo, eu sou um com você, meu irmão. Nós pertencemos, nós somos membros diferentes, sim, mas do mesmo corpo. E nós pertencemos uns aos outros. E por mais que as trevas militem. Vai aí, Rafa. E por mais que as trevas... Sol com Lá bemol, a Ré, a quinta, a oitava. E nos tentem separar, com nossos olhos unidos iremos. E por mais que as trevas, elas vão lutar e nos tentem, com nossos olhos e na palavra de Deus unidos iremos andar. Dá a mão para a pessoa do seu lado aí. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, unidos iremos andar. Como andaremos? Unidos iremos andar, andar. Unidos iremos. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Não sou, somos o corpo de Cristo. Feche um pouquinho os teus olhos. Nesta manhã, Senhor, nós consagramos mais uma vez nossa vida, nosso corpo. Remove, Senhor, as ofensas. Senhor, se alguém entrou aqui hoje com raiz de amargura, quebra este espírito infernal. Espíritos de raízes de amargura. Neste ambiente de glória, neste ambiente de adoração ao Senhor. Raiz de amargura. Espírito de raiz de amargura. Você é rejeitado. Você é derrotado. Nenhum coração aqui vai abrigar. Em nome de Jesus, se alguém estava com raiz de amargura aqui, em nome do Senhor Jesus, se alguém entrou aqui neste lugar, preso nestas trevas, Senhor, põe tua mão agora, alcance seu coração que estava preso, adoecido, que estava sendo perturbado por essa raiz de amargura. Alcance, Pai. Os meus olhos físicos não podem ver, mas os teus olhos podem. As tuas mãos podem alcançar.
e arranque essa raiz de amargura agora, Pai. Eu peço em nome de Jesus, espírito de raiz de amargura, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Toda ofensa no coração, toda falta de perdão. Amados, eu sei que eu estou com o tempo um pouquinho avançado, mas eu não posso deixar de orar. Você que está aqui neste momento, o seu coração tem sido bombardeado, você tem guardado essa mágoa, você precisa sair daqui hoje livre dessa mágoa. Eu quero orar por você, você que tem abrigado essa mágoa no seu coração, fica de pé no seu lugar, eu quero fazer essa oração por você. O Senhor coloca no meu coração para orar de forma específica. Você que tem abrigado mágoas no seu coração, esta ofensa, você não consegue sair mais desse espírito de tristeza. Vem aqui na frente, aliás, vem aqui um pouquinho para a gente orar pertinho de você, pode vir, vem aqui. Em nome de Jesus, eu não quero que você seja excluído da graça de Deus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Você que um dia se sentiu extremamente prejudicado, humilhado, você que talvez está se prendendo a isso, você está se olhando como a vítima da situação, mas agora você não é mais a vítima, você é a pessoa responsável por entregar isso ao Senhor. Por entregar isso ao Senhor. E queremos ministrar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu vou pedir que os meus pais, minha esposa, vocês podem ir só um pouquinho para trás, eles vão passando aqui na frente. Nós vamos abraçar, impor as mãos sobre vocês, declarar a bênção do Senhor sobre sua vida. Isso, em nome de Jesus, igreja, vai orando junto também. Levante as suas mãos, vai nesse espírito de intercessão. Eu creio que tem gente que ficou presa no seu lugar, está presa no seu lugar. Vem para frente em nome do Senhor Jesus. Vem para frente aqui, em nome do Senhor Jesus. Tem gente que deveria estar aqui, está presa ainda por amargura, está preso. Nem você sabe talvez, mas você sente que há uma tristeza, há uma lembrança que tem te trazido maldição, tem te aprisionado. Vem aqui neste lugar, vem na frente aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora, Pai. Declaramos agora, Pai, estes nossos amados irmãos e irmãs, filhos e filhas que estão aqui. Eu preciso de supervisores de área aqui também, supervisores de área. Edinho, vem aqui, Edinho, Edson, vem aqui orar também. Vem aqui, irmãos, vem aqui impor as mãos. Vem aqui, líderes geracionais, vem aqui, vem orar também. Cauê, pode vir aqui. Vem aqui, supervisores, supervisoras, vem aqui. Nós precisamos orar, declarar a bênção do Senhor, quebrar todas as cadeias, armadilhas espirituais, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos agora, Pai, os nossos amados. Espírito de tristeza, nós rejeitamos toda a força da maldade, toda a força maligna, toda atuação maligna que tem visitado você. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A partir deste domingo, toda força maligna, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu declaro você livre de todo mal, livre de toda amargura, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda amargura, toda força das trevas que tem trazido tristeza, humilhação, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, todo abatimento, cesse hoje em nome do Senhor Jesus. Espírito de desespero, você não tem mais poder sobre essas vidas. Nós declaramos essas pessoas livres. O fato delas virem aqui, receberem a oração, de estarem aqui à frente, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor as fez livres. O trabalho lá na cruz do Calvário, realizado por Jesus, foi completo. Elas têm livre acesso. Hoje elas têm livre acesso à alegria do Senhor, à alegria do Senhor, à alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a sua força.
Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Toda depressão vai embora em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. No poder da palavra de Deus, nós abençoamos a sua vida. Liberamos você para andar cheio da presença do Senhor, na alegria do Espírito Santo. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amados. Olha aqui para mim. Cristo chamou vocês. Vocês têm direito. O fato de eu ter chamado vocês aqui é porque vocês têm direito a isso. É como se o Senhor estivesse chamando você para sentar à mesa. Vem sentar na mesa. Muitos de vocês não estavam sentando na mesa. A imagem que me vem assim: é como se alguém falasse assim, senta na mesa, e fala assim, não, não sei, não posso, eu não tenho esse direito. Não, o Senhor chama para você sentar na mesma mesa. Na mesma mesa. Nenhum espírito de rejeição pode governar a sua vida. Ninguém que rejeitou a você é mais forte e poderoso do que Jesus, que te ama, que te abraça. E se alguém te prejudicou, Deus tem levantado pessoas para te abençoar. Se pessoas te atrapalharam, pessoas vão te levantar. Uma coisa é verdade: abraça a identidade, meu irmãozão. Abraça a identidade. A identidade não é a sua história que você passou. A identidade é quem Deus diz, quem você é. Quem você é. Vocês são filhos e filhas amadas do Senhor. Que vocês vivam um domingo de paz. Um domingo de paz, de alegria, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a igreja pela vida dos nossos amados. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia.